Fala, nação! Tudo beleza? Mauro César fala sobre derrota do Flamengo. Olha, uma coisa é o Flamengo perder por mérito do Atlético, outra é entregar o jogo do jeito que foi. Mas ao menos nos temos uma notícia boa. Samuel Lino mostrou muita qualidade. Com tudo isso, bora pro vídeo. Boa notícia para o torcedor do Flamengo no Maracanã. Na derrota sofrida há pouco aqui para o Atlético Mineiro por 1-0, foi Samuel Lino. Dos estreantes, aquele que chamou mais atenção com jogadas decisivas, bem no perfil dos atacantes do Atlético de Madrid. Mas o fato é que o Flamengo perdeu e se complicou na Copa do Brasil. Qual será agora a opção de Felipe Luiz? Domingo contra o Ceará, força máxima? Ou vai resguardar jogadores pensando na volta? Chegou a hora de o Flamengo definir se de fato prioriza o Campeonato Brasileiro, ainda mais depois da derrota sofrida por 1-0 para o Atlético Mineiro. O Flamengo não fez um bom jogo, o Flamengo poupou o Jorginho, que ficou só no banco, a Arrascaeta, que nem relacionado foi para o jogo, mas colocou a zaga titular, Varela foi no lateral direito, o que era de se esperar. Vinha começou jogando mais uma vez, Alan começou jogando mais uma vez, Pedro, que não joga domingo porque está suspenso, foi titular, Luiz Araújo titular, Plata titular, então foi um time misto, mais para titular do que para reserva. E durante o jogo, o primeiro tempo muito lá em cá, um jogo muito aberto, com oportunidades de lado a lado, o Flamengo ofereceu chance ao Atlético, criou as suas chances, mas um time muito desarticulado, um time, digamos, num jogo muito de trocação, bem diferente de outras partidas sob o comando do Felipe Luiz. E aí no segundo tempo aconteceu o lance capital, né? Uma saída de bola, o Atlético fechou toda a linha de passe do Flamengo, a troca de passe entre os zagueiros e o goleiro Rossi, que é muito comum, que vem acontecendo com muita frequência, até que o Léo Pereira atravessa uma bola na frente da área nos pés do Coelho, que faz o único gol do jogo. Um gol que continuou a partida, né? A partida que depois disso virou um jogo de individualidades, tentativas isoladas dos jogadores do Flamengo, sem muita estrutura, sem muito padrão, até porque o time ficou completamente desfigurado. Entraram jogadores que estrearam, o Samuel Lino entrou o Saulo Níguez, entrou também o Emerson Royal, ou seja, era um time que jogava só na intuição e muito desorganizado. Acabou criando algumas situações, mas nada tão complicado. O goleiro Everson, por exemplo, que no jogo do Campeonato Brasileiro, no ano passado, aqui no Maracanã, um 0-0, em que o Davi Luiz perdeu o pênalti, fez grandes defesas, dessa vez nem fez tantas defesas assim, nem foi tão acionado. O Flamengo criou poucas oportunidades reais de gol. E a única nota positiva foi o Samuel Lino, que mostrou os seus predicados, mostrou as suas virtudes com drible curto, espaço mínimo, conseguindo abrir defesa. Ele foi contratado para isso e é um jogador que faz muito bem o corredor, volta marcando, acompanha. Ou seja, um jogador que deu já o sinal de que pode realmente atender essa demanda que o Flamengo tinha por um ponta que fosse capaz de abrir espaços com dribles curtos. E ele é esse jogador e mostrou isso para a torcida de mais de 64 mil torcedores que vieram ao Maracanã, no público maior do que o de domingo, né, que foi de 10 mil pessoas a menos aproximadamente na vitória por 1-0 do Campeonato Brasileiro. O torcedor deu mais importância, pelo menos em quantidade de presentes no estádio, ao jogo da Copa do Brasil. Mas o Flamengo vai dar mais importância ao quê? À Copa do Brasil ou ao Campeonato Brasileiro? O jogo importante da semana, o mais importante é domingo contra o Ceará. O Flamengo precisa buscar 3 pontos para manter a liderança do campeonato, até porque o Cruzeiro vem num momento ruim, até empatou pela Copa do Brasil em casa com o CRB, e o Palmeiras foi derrotado pelo Corinthians, provavelmente vai colocar um time sem força máxima contra a Vitória em Salvador, porque tem um jogo de volta contra o Corinthians na próxima quarta-feira, precisando de uma vitória. Ou seja, em tese, o Palmeiras deve ir mais enfraquecido. Se tropeça, o Flamengo tem que aproveitar vencendo. Isso se a prioridade for o Campeonato Brasileiro. E se o Palmeiras não tropeça, tem que vencer para continuar ali brigando ponto a ponto. Se o Flamengo empata e o Palmeiras vence, ele passa a depender só de si para assumir a liderança do campeonato. A disputa é equilibrada, Flamengo e Palmeiras muito próximos, o Cruzeiro à espreita tentando recuperar a liderança e se, repito, a prioridade. E essa gestão do debate é o Campeonato Brasileiro, é hora de demonstrar isso em campo com a escalação de domingo, colocando força máxima, enquanto o Atlético em Belo Horizonte para a quarta-feira que vem, aquilo que for possível, aquilo que for viável, aquilo que der. Essa é a situação desse Flamengo que perde o jogo de hoje, o que é muito ruim, evidentemente, mas, repito, se a prioridade é o Campeonato Brasileiro, tem que se concentrar no domingo contra o Ceará e buscar o resultado positivo que pode significar a manutenção da liderança do Campeonato Brasileiro. Mais adiante, o Flamengo vai ter o jogo contra o Mirassol no outro domingo, depois do jogo de volta contra o Atlético, e lá no dia 13 enfrenta aqui no Maracanã o Internacional pela Libertadores, ou seja, os desafios mais importantes estão se aproximando. O jogo contra o Atlético não é um deles. Comentaristas falam da derrota do Flamengo para o Atlético Mineiro e Felipe Luiz assume responsabilidade da derrota. Essa é até a minha pergunta. Essa estratégia, olhando para a semana que vem, Atlético jogando em casa, mais um Flamengo, como já lembrou aqui o Jean, né? Com esses caras que entraram hoje já dando uma sinalização e até de esperança para o torcedor.
provavelmente talvez com a Arrascaeta, com o Jorginho, dá para pensar nessa mesma estratégia ou vai ter que fazer diferente? Vai fazer a mesma estratégia. E aí, quando eu falo em estratégia, não necessariamente é a formatação de hoje. Sim. Porque a estratégia de hoje foi parecida com a estratégia de domingo, só que ele desmontou uma linha de 5 que ele tinha ali atrás e colocou mais um jogador do meio de campo próximo dos atacantes. Isso deu um volume para a saída de jogo que o Atlético não teve no domingo. O Atlético conseguiu hoje ser mais agressivo quando tinha posse de bola, criar jogadas melhores do que criou no domingo e conseguiu também bloquear a sua defesa dos ataques do Flamengo, como já tinha feito no domingo. Porque a gente olha para o jogo de domingo e fala, o Flamengo ganhou com uma bola parada. Porque por baixo ele não conseguiu construir. A melhor chance de gol, inclusive, foi a do Rony. Da mesma forma que não conseguiu construir hoje. O jogo, né, esses dois jogos, né, o futebol em geral, tem duas situações diferentes. Uma coisa é o que acontece ao longo dos 90 minutos, plano tático, estratégias. Outra coisa é o momento decisivo. Sim. Então o Flamengo conseguiu domingo um momento decisivo numa bola parada, e é mérito. A gente cansa de elogiar porque está trabalhada essa bola parada, então encaixou, conseguiu uma falta, bateu bem a falta, estruturou a jogada, fez o gol. Perfeito, vale o gol, só que por baixo estava com dificuldade. Hoje, do outro lado, teve um momento decisivo. Esse momento decisivo foi uma pressão alta na saída de jogo do Flamengo, que funcionou pontualmente, como foi pontual o gol do Flamengo no domingo. Foram 2 jogos de muita disputa, claro, o Flamengo com mais posse de bola, dentro da estratégia dele, o Atlético esperando um pouco mais, hoje com um pouco mais de força para sair, só que o que resolve o jogo, muitas vezes, não é a estratégia toda, é um momento decisivo. E hoje o momento decisivo foi do Atlético, que conseguiu segurar bem. E a gente tem falado aqui, vou voltar, que eu sempre toco nesse assunto, a importância da marcação dos atacantes. Sim. O Rony foi decisivo no gol. Sim. Quem fez o gol foi o Coelho, que estava muito ligado na jogada, percebeu o passe errado, se antecipou, roubou a bola e fez o gol. Mas esse passe só foi errado porque o Rony estava correndo atrás de todo mundo. Você vê que o goleiro sai com a bola, o Rony já vem, vai em cima do Léo Ortiz. O Léo Ortiz recua para o goleiro, ele vai em cima do goleiro. Aí o Rossi toca pro Léo Pereira, ele vai em cima do Léo Pereira. Que isso é uma característica dele. Só lembrar do lance, desculpa te interromper, Eugênio, para completar, da semana passada que ele perde o gol. Pressionando também. Pressionando, ele é um dos jogadores que mais pressiona que não existe na frente. Olha só, como ele vai em cima de todo mundo, ó. Pressiona o Léo Ortiz, vai recuar no Rossi, ele vai em cima do Rossi, toca no Léo Pereira, ele fica maluco ali. Só que isso dificulta a saída de jogo do Flamengo. Então ele é decisivo. O gol é do Coelho, que também faz essa pressão. Claro, outros jogadores estão posicionados ali um pouco mais atrás, como o Hulk, para bloquear as linhas de passe. Só que não fosse o esforço do Rony, o gol não teria saído. Então, a importância fundamental desse papel sem a bola dos atacantes. Encaixadinho, você pega, olha os encaixes, né? Tá todo mundo marcado. Dos jogadores que estavam na saída, tanto que o Coelho estava preocupado com a saída do lado direito. Sim. E o Rony estava dando conta de 3. E tinha o goleiro e os 2 zagueiros. Essa é a questão que eu tenho que destacar. Como o Rony pressionou 3 jogadores, por que o time usa o goleiro para sair jogando? Porque ele ganha um 11º jogador contra um time que marca com 10. Sim. E aí, teoricamente, você sempre tem alguém para dar o passe. Nesse caso, o Rony estava pressionando 3 jogadores. Ou seja, aconteceu o contrário. Sobraram os jogadores do Atlético para que tenha 1 em 1 no encaixe perfeito, né? Inclusive um na sobra, que a câmera não pega lá atrás, se o time estiver bem posicionado, para o Flamengo fazer a saída de jogo. Ou seja, tem muito a ver com o estilo, a característica do Rony. Aí jogador pode aprender a fazer isso. O maior exemplo no futebol mundial dos últimos tempos é o Dembélé. O Dembélé chegou a ser colocado fora da equipe, retirado da equipe pelo Luiz Henrique, pela falta de empenho dele nessa situação. E que o treinador não abre mão. E o Dembélé mudou o pensamento dele, ele parece um demônio marcando. O Mundial de Clubes mostrou isso, né? O cara alucinado marcando. Cara, foram 2 chances de gol contra o Flamengo, para um time que talvez tenha algumas dificuldades contra o Flamengo, uma gerada no domingo, com o Rony, que quem tirou foi o Varela, né? Em cima da linha. E aqui gerou o gol, cara. Então veja como isso faz a diferença. Sim. Isso me machuca bastante quando eu ouço que atacante não tem que participar. Cara, a diferença é entre um que tá parado e o que fez o Rony. Que fez o gol. Jean queria falar. Fala, Jean.
Não, acho que assim, o que o Eugênio falou é muito bom para quem ironiza quando se destaca a importância do atacante jogar sem bola. Porque o jogar sem bola, às vezes, não é apenas marcar para impedir que o adversário crie, que o adversário ataque, que o adversário chegue. Hoje foi o lance sem bola do Rony que acabou forçando o gol do Atlético. Então eu acho que é importante, sim, isso tem um valor, e por isso mesmo eu acho que quando o Dudu sai do time do Atlético, ele sai num momento em que todo mundo achava que ele seria titular, que foi no jogo contra o Palmeiras, e ele acaba não jogando e não ficando nem à disposição por conta da suspensão. E ali entra o Igor Gomes no time. Acho que não faria sentido jogar contra o Palmeiras no Allianz com o Dudu, como não fazia sentido jogar contra o Flamengo no Maracanã com o Dudu, Rony e Hulk. O Hulk você não tira de jeito nenhum por tudo que ele oferece, por tudo que ele entrega ofensivamente, ainda que não tenha condição mais de fazer o trabalho que o Rony faz. E o Rony faz esse trabalho que o Dudu não consegue fazer, ainda que tecnicamente esteja, obviamente, muito abaixo do potencial do Dudu. Então, acho que, no fim das contas, hoje foi uma escolha do Cuca, né? A escalação do Coelho, o Dudu no banco, a presença do Igor Gomes mais uma vez como titular, e acho que ele foi premiado por uma escolha correta, ainda que, e aí eu repito, eu não vou mudar, eu acho que os jogos de domingo e o jogo de hoje foram jogos muito parecidos. Sim. E como eu falei na abertura, definidos por detalhes. Um detalhe que tem definido muito jogo a favor do Flamengo, e como disse o Eugênio também, mérito do Flamengo, porque não é à toa que o Flamengo faz tanto gol de bola parada, né? Ali no segundo tempo, quando o bicho está pegando, é trabalhado isso, e o Flamengo consegue fazer os seus gols de bola parada e resolver os jogos assim. E hoje foi definido também num detalhe, que foi um erro, né, do Léo Pereira, para mim principalmente, porque o erro do passe é dele, mas pressionado pelo Rony ali, que ficou correndo atrás de um, atrás de outro. Então, foram jogos parecidos, no domingo com vitória de um, hoje com a vitória do outro. E é um confronto muito equilibrado e vai ser um confronto muito equilibrado também em Belo Horizonte. O Galo ainda não se classificou. Ele tem um resultado espetacular e o empate já seria comemorado. Sim. E a vitória é maravilhosa. 0x0 tava bonito. Mas assim, com o nível de jogo do Flamengo, você não pode considerar que a partida tem o confronto já tenha se encerrado. É claro que não dá para contar com todos aqueles que entraram no jogo como titulares, mas talvez mude um pouquinho a cabeça do Felipe Luiz no jogo da volta, em função daquilo que daqueles jogadores que ele gostaria de retirar na quarta-feira. Talvez ele tenha que fazer isso no final de semana para poder jogar na quarta. E vai ficar difícil para alguns, né, Calçade? Porque assim, até a primeira pergunta, acho que o Felipe Luiz recebe hoje na coletiva, é uma pergunta a respeito de em que lugar da fila entra o Samuel Lino depois da atuação. O Samuel Lino, ele é o primeiro da fila. O que vai modular isso é a condição física. Talvez ele não tenha condição, não tem, de jogar 90 minutos. O primeiro da fila para qual minuto? Essa é a questão, né? Porque é o seguinte, na hora que ele tiver 100%, ou 90%, ou 80%, ele é titular do Flamengo, não é pelo que ele mostrou, é pelo jogo que ele pode oferecer para quem assistiu o Atlético de Madrid, por exemplo. Que é um cara que na bola longa, esticada, ele tem velocidade para atacar para profundidade, quando ele tem espaço, e no jogo curto, que ele balançou dentro da área, deixou o Lianco para um lado e finalizou, quase que faz o gol. Então ele muda o Flamengo. Ele é realmente aquele jogador. O cara, eles não foram lá. Então, mas eles não pagaram 22 milhões de euros. Acho que é importante